Olá, graça e paz aos meus amigos, irmãos, a todos que têm acompanhado o meu ministério. No próximo dia 31 de outubro, as igrejas protestantes estarão comemorando os 496 anos da Reforma Protestante. E, em virtude disto, alguns amigos e irmãos conversaram comigo e me deram a ideia de gravar pequenos vídeos falando sobre a Reforma Protestante. Nesse momento, nós iremos falar sobre as principais causas da Reforma Protestante e espero contribuir para que você, meu irmão, para você, meu amigo, ou você que nunca leu alguma coisa falando sobre a Reforma Protestante, possa aos poucos se inteirar. Então, neste vídeo, eu apresentarei as 6 principais causas da Reforma Protestante e em outros vídeos nós iremos falar sobre a pessoa de Martinho Lutero. Em primeiro lugar, antes de apresentar as causas, é importante nós sabermos que no início do século XVI houve uma mudança na mentalidade das sociedades europeias, que repercutiu também no campo religioso. A Igreja, no caso a Igreja Católica Apostólica Romana, que era tão onipotente na Europa medieval, no século XVI, ela foi duramente criticada. E o movimento protestante, justamente, ele nasce no século XVI, com uma série de tentativas de reformar a Igreja Católica Romana. E nós iremos ver que o objetivo, principalmente do reformador Martinho Lutero, não era dividir a Igreja Católica, muito pelo contrário. O seu objetivo era de fazê-la voltar às Escrituras Sagradas, voltar a viver o Evangelho pregado pelo Senhor Jesus Cristo e pelos apóstolos. Pois bem, quais foram as principais causas da Reforma Protestante? Vamos, em rápidos momentos, apresentar 6 causas. A primeira foram as novas interpretações da Bíblia. As novas interpretações da Bíblia. Com a difusão da imprensa, um maior número de pessoas passaram a ler a Bíblia. Consequentemente, novas interpretações surgiram. Interpretações que eram diferentes da Igreja Católica Romana. A segunda causa foi a corrupção do clero, a prática da simonia, que era a venda de objetos santos, como por exemplo espinhos, objetos de santos, e também a venda de indulgências, que eram cartas emitidas pela igreja que dava perdão aos mortos e vivos. Claro que este perdão a mortos e vivos era por meio de um pagamento. Então, as duas primeiras causas, novas interpretações da Bíblia, corrupção do clero. A terceira principal causa, a crítica à moral dos padres. Muitos padres, naquele contexto, eram envolvidos em escândalos amorosos, bebiam e vendiam também os sacramentos. A quarta causa foi o sentimento nacionalista. Então, no século XVI, houve o fortalecimento das monarquias nacionais, e com isto os reis passaram a encarar a igreja, que tinha sua sede em Roma, como uma entidade estrangeira que interferia em seus países. Então veja que a quarta causa das 6, a quarta causa é o sentimento nacionalista. A quinta causa para a Reforma Protestante foi o descontentamento do povo.
Então, o povo, naquele contexto, era tolhido por uma série de impostos devido à igreja. Favoreceu, com isso, a insatisfação espiritual e o apoio à atuação dos reis. Então, o povo estava descontente com a série de impostos que pagavam a igreja. Então, este descontentamento, de certa forma, produziu ou gerou o apoio dos reis. E a última causa da reforma protestante foi a desmoralização do poder papal. Houve o cisma do Ocidente, ou o cativeiro de Avignon, que foi a transferência do papado para Avignon em 1307, resultado de um conflito entre o rei Filipe IV da França e o Papa Bonifácio VIII. Somente em 1417 é que Roma voltou a ser a única sede do papado. É isso.